fácil, hein? Tem um cara que eu li uma passagem dele há uns 2 anos atrás, chamado Peter Thiel. Ele é cofundador do PayPal. E ele tem uma pergunta animal, que é assim, ó. Se você soubesse como atingir o seu grande objetivo daqui a 10 anos, por que você não atinge ele em 6 meses? Tem um puto objetivo na tua vida. Se tu soubesse criar o plano para chegar nele em 10 anos, sei lá, ter liberdade financeira, ter o emprego dos sonhos, morar no país que você sempre quis, ter uma família super próspera e ter liberdade de tempo, por que você não faz isso em 6 meses? Por que você não faz isso em 6 meses? Parafraseando esse cara, tem uma primeira coisa, o poder incrível das perguntas. Eu tô com uma coisa na minha cabeça, se liga. Na minha opinião, as pessoas não têm consistência porque elas não têm conhecimento. Do que, Joel? De algumas coisas. Elas não sabem. Elas não sabem. Aí eu acredito o seguinte, veja, elas não sabem uma coisa. Primeiro, elas não sabem, que é saber pensar. Saber pensar é ter fundamentos Eu uso fundamentos porque eu vim da natação, vim do esporte. Então, na natação, para você ser um bom nadador, eu aprendi simples. Logo no começo, meu técnico falou, você precisa dominar os fundamentos. Saída, virada, chegada, o nado submerso. Esses são os fundamentos. O Ray Dalio chama de princípios. Ela não sabe os fundamentos e as premissas para realmente tomar as decisões. Cara, quais são os meus valores, quais são as minhas virtudes, quais são os fundamentos, quais são as minhas premissas. O mundo vai mudar, o mundo vai estar mais próspero ou mais escasso, mas eu sei quais são os fundamentos da minha vida. Elas não sabem pensar sobre os fundamentos. E ao não saber pensar sobre os fundamentos, elas não sabem outras coisas. Ou melhor, outra coisa, elas não sabem perguntar. Porque um cara chamado Peter Thiel faz uma pergunta dessa, eu falo, caraca, velho. Se você tivesse um plano para conquistar tudo que você quer em 10 anos, por que você não conquista ele em 6 meses? O próprio Tim Ferriss fala o seguinte, se alguém apontasse a arma para sua cabeça para você realizar uma coisa em 6 meses, o que você faria? O Tim Ferriss, cara, a ferramenta de Titãs, ele faz isso. Eu tô apontando a arma para sua cabeça. Resolva isso agora em 6 meses. Isso que você vai fazer em 10 anos. Isso. O que você faria? É saber pensar. Pensamento e fazer pergunta. Então, por exemplo, uma pergunta é: por que é tão difícil ser consistente? E tem uma frase, né? Julguem os homens por suas perguntas e não por suas respostas. Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho a pergunta. Por que é tão difícil? E aí eu fui perguntando para muitas pessoas. E muitas respostas vieram porque tem um viés da confirmação. Cada um responde daquilo que acredita. Eu acredito na parte da espiritualidade. Eu acredito que o cara tem que tirar a bunda da cadeira e tem que agir logo. Mas é padrão que muitas pessoas dizem. Elas não sabem o que fazer. Então, independente de qual for o sucesso para você, independente que cargas d'água é sucesso para você, alguém já chegou no lugar que você quer chegar. Alguém já chegou no lugar que você quer chegar. E pode analisar, esses caras têm um pensamento adequado e têm as atitudes adequadas para chegar até lá. Você não chegou, mas alguém já chegou. Talvez um bilionário, talvez um cara que já morreu, talvez um artista, talvez a pessoa que esteja do seu lado. Eles têm um pensamento adequado para chegar lá e eles têm os comportamentos adequados para chegar até lá. Portanto, saber pensar é uma coisa muito importante. Só que a minha pergunta é sobre ser consistente. Tem que saber mais uma outra coisa. Saber esperar. Os inconsistentes não sabem esperar. Em outras palavras, disciplina e paciência.
Eu estou refletindo sobre isso agora. As pessoas são muito impacientes, a maior parte do tempo, né, querem resultados rápidos, colocam objetivos grandes, que em alguns casos são intangíveis, não sabem pensar, não sabem fundamentar nas premissas, e aí não atinge, superestimou, não tem paciência. Não são disciplinadas, elas não sabem esperar. Porque esperar precisa de uma sapiência, precisa saber esperar. Só que tem uma outra coisa que eu estou refletindo também, que está no campo do saber. É saber suportar. Quero lembrar que a minha pergunta é sobre consistência e foco. O cara não sabe suportar. Suportar o quê? A dor da mudança? A dor da mudança, as adversidades, as pancadas, as imprevisibilidades. Algumas pessoas me falaram o seguinte: o cara planeja uma coisa, mas a circunstância da vida muda ele de rota. E aí ele muda tudo e perde a consistência. Ele não consegue suportar, ele não conseguiu saber que é previsível, que imprevisibilidades vão acontecer e ele não sabe suportar. O que a gente poderia colocar aqui? Resistência. Resiliência, persistência mais para cá, ele não sabe suportar. No final das contas, é saber, é campo do saber. Tem um filósofo que ele fala assim: conhecimento é poder. Eu tenho que saber fazer pergunta. Eu tenho que saber quais são os meus fundamentos. Eu tenho que saber esperar. Ter paciência, ter disciplina. E eu tenho que saber suportar. Ultrapassar as adversidades. Eu acredito no seguinte: que o que você quer e onde você quer chegar, alguém já chegou e alguém já fez. E basicamente, essas pessoas sabem duas coisas. Elas sabem o que pensar e elas sabem o que fazer. Então talvez a tua inconsistência, a tua falta de foco é porque você não tem conhecimento e autoconhecimento. Por isso que para mim, cara, conhecimento